Pronto. Boa tarde, João. Me Boa chamo tarde. Aloysio Mesquita, sou consultor financeiro e atuo na vertente comportamental. A minha intenção de participar do Money Heroes de 2025 foi entender um pouquinho de como Morgan Housel, um dos melhores autores que existe aqui na nossa mundo financeiro comportamental, aborda essa situação de dinheiro, comportamento e conquistas. Eu queria saber um pouquinho da sua atuação, conhecer um pouquinho você e vamos trocar essa experiência aqui hoje. Como é que você se chama, onde você trabalha, o que é que você faz? Tudo bem, meu amigo, é um prazer estar aqui com você. Também é um prazer enorme poder fazer parte aqui do Money Hero, né? Que é um dos maiores eventos de empreendedorismo e questão de financeiro do país. E isso faz com que a gente agregue muito valor, né, ao nosso trabalho, que já é tão bom, já é tão valorizado e ainda mais fazendo com que isso melhore cada vez mais. Bem, eu me chamo João Paulo, sou professor de economia lá no meu estado, no Rio Grande do Norte, sou de Natal, lá na Universidade Federal. Também atuo em órgãos públicos fazendo justamente trabalhos de economista, então faço várias vertentes. Mas eu estou aqui mesmo para a experiência e perguntar para você, já que é especialista, né, em comportamento, você que é uma pessoa que vai vislumbrar muito bem aí com o palestrante, né, o grande autor best-seller, o que você acha que a maioria das pessoas precisa saber sobre um comportamento ideal quanto ao dinheiro? Boa, é uma ótima pergunta, João. E assim, talvez seja o grande X para que uma pessoa possa desempenhar dentro da sua vida financeira, ter o que a gente chama de felicidade plena. O maior comportamento que a gente pode tentar entender para que a gente consiga achar essa nossa felicidade plena é quem é você com o dinheiro. E essa resposta passa por 3 pilares. Entender como o dinheiro foi apresentado a você na sua infância. A gente sabe que nosso mundo adulto é um reflexo de quando a gente era criança. Sobre a educação financeira ou a ausência da educação financeira. O segundo pilar mais importante é qual o seu contexto social. Vou fazer uma pergunta aqui indireta, mas pode pensar. Sim. João, você quer comprar um carro ou uma fazenda? Pai, nesse momento eu queria comprar uma fazenda. Por quê? Porque uma fazenda, eu sou um cara mais, assim, familiar. Então, Perfeito. uma fazenda eu acho que me proporcionaria estar mais com minhas filhas, minha esposa. Você fecha um vínculo familiar. Exato. Tenho clientes que diriam um carro. Imagina. Mas por conta do contexto social, dizer assim, Aloysio, se eu tiver com um carro 0, eu vou fechar mais contrato. Mas se eu tiver com uma fazenda lá no interior onde eu moro, eu não vou conseguir apresentar isso. Então, a infância, o contexto social e o terceiro, como é que você enxerga o seu dinheiro para hoje? Precisa gastar, precisa estar fazendo atividades que vão lhe dar motivação, felicidade, ou você pensa no futuro? Vou devolver a pergunta novamente. Você tem filhos? Tenho 2 filhas. Você falou da sua família. Uhum. O seu dinheiro, eu tenho certeza que você não pensa para você só agora. Você tem planejamento para o futuro. Com certeza. Então, como é que você enxerga esse seu ponto da sua vida? Eu enxergo que é muito importante a gente pensar no futuro e ter uns recursos que eles realmente possam me proporcionar uma vida um pouco mais sólida, né, financeiramente falando, para que eu possa dar às minhas filhas muitas vezes aquilo que eu não tive, né, que eu acho que você entende muito bem disso como consultor financeiro comportamental. E isso me advém uma pergunta também interessante, porque você já deve ter muita experiência, atendido muitas pessoas, muitos casais nessa temática, né? Como é que você pensa o tratamento da vida financeira de um casal? Que a gente sabe que a mulher pensa um pouco diferente do homem, o homem normalmente tem uma visão assim mais colocada para ser mais poupador, a mulher já tem uma tendência a querer consumir um pouco mais, mas também ela tem uma percepção muito boa de ter a visão futura para os filhos. Às vezes o homem não tem essa visão tão boa e preparada como a mulher. Como é um pouco da sua experiência com atendimento de casais nessa fase comportamental? Sua pergunta também é ótima, porque eu vou dar um exemplo real que aconteceu agora com a cliente minha. Nós estamos num planejamento assim: viagem final do ano, casamento no final do próximo ano, e veio uma felicidade, que foi um filho.
Olha Não que- estava no planejamento, mas sim uma felicidade. E o que você acabou de dizer é muito importante. O homem quer poupar, quer ter segurança, quer dizer assim, não pode faltar nada. Já a mulher diz assim, não, mas futuramente vai melhorar. Só que o homem é mais imediatista. Qual o cerne da questão dessa minha cliente? Ela tem um consultório, certo? E uma porta acústica saiu no valor de 10 mil reais. Para uma notícia de que vai ter o filho agora e uma porta de 10 mil reais, o que é que você acha que o marido dela fez? Segura! Não compra. Ela, mas é um investimento. Aí o consultor financeiro fica onde? Calma, todos os dois estão certos. Sim. A questão que eu quero que você entenda é que o marido dela tá assim, ó. Segura tudo, que a gente precisa de segurança agora e precisa ter um respaldo fiscal, mano. Essa porta acústica é um investimento para o consultório da sua esposa, que o consultório da sua esposa vai ficar melhor e ela pode ter um ticket maior no atendimento e sublocar Olha a visão, né? com melhor eficiência. Aí ele parou assim e disse, verdade, por que eu não tive essa visão? Vou repetir, nós homens somos segurança, retém o dinheiro, pensa agora, como é que eu vou agir? A mulher tem uma visão mais holística, mais ampla. E esse equilíbrio entre o casal é muito importante. E o que é interessante é que essa terceira visão, que é do consultor financeiro, no caso, você como um profissional da área, fez toda a diferença, né? Porque com certeza se fosse só eles dois, poderia acontecer uma briga. Briga, discussão, desavença. E assim, quando a minha cliente veio até mim e disse, Luiz, estou precisando conversar uma coisa com você. É sobre isso. Ela fez, o que foi que houve? Ele aceitou a visão e tal, mas dentro dele parece que vai faltar tudo. Vamos puxar um pouquinho dele, como é que foi a infância, juventude. E o que foi que você disse mesmo? Dar aos meus filhos o que eu não tive. Sim, E esse é o pensamento dele. perfeito. Então assim, eu sempre digo, João, você é o João, eu sou a Luísa, eu sou de Alagoas do Maceió, você é o Rio Grande do Norte. Temos uma vivência parecida porque moramos no Nordeste. Aham. Mas muito do comportamento ele bate igual, porque as pessoas têm vivências diferentes, mas com o dinheiro ele é amplo. O dinheiro que paga a sua comida, ele paga a minha. O dinheiro que compra o seu carro, eles compram o meu. O dinheiro que nós vamos comprar a nossa fazenda futuramente é o mesmo. Então assim, João, é muito interessante essa área. Agora eu tenho uma pergunta para você que eu acho que é a que mais te motivou, talvez seja um dos grandes motivos para vir para cá. Como nós vamos ter a palestra, né, do grande Morgan, né? Ele é um escritor best-seller do livro Economia, Psicologia Financeira. Então, já que você trabalha diretamente com isso, você tem essa abordagem, qual é a sua expectativa de ter esse palestrante desse nível internacional aqui no Money Heroes e você estar participando, você poder ter a oportunidade de dialogar, de aprender diretamente com esse grande best-seller, esse grande profissional na área das finanças comportamentais. Queria que você pudesse falar um pouco da sua emoção e da sua perspectiva e expectativa para isso. Assim que saiu o banner, eu vi lá aquele rostinho dele com óculos. Não me interessa, eu desmarco o que eu tiver no dia, porque a expectativa é o seguinte. Já li Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, mas o que entrou no meu íntimo foi intrínseco e importante, foi a psicologia financeira. Porque quando você abre a psicologia financeira, você lê e diz assim, poxa, eu senti isso. O que é? Quando você tem Morgan Housel como um dos maiores expoentes em termos de acesso sobre esse assunto, é você entender que o Money Heroes não é apenas um evento financeiro. Exatamente. É um evento que toca profissional, toca cliente, toca empresário, porque nós somos humanos e comportamento humano é muito abrangente. Exatamente. Expectativa lá no alto, certo? Quero aprender muito. E eu queria trocar uma ideia com você, João Paulo, do seguinte. O livro A Psicologia Financeira é imprescindível, mas eu queria dar um outro ponto de vista do livro dele, O Mesmo de Sempre. O mesmo de sempre. Por que é o mesmo de sempre? Porque a gente se repete. Nosso comportamento ele é repetitivo. Você já fez dieta, academia. Qual foi a sensação que você teve quando você não comeu o que você tanto queria? Foi de alegria ou de estresse?
Estresse. Não comer o que eu tanto quero. Por quê? Porque é aquele desejo, é como você mesmo disse, né? Eu tenho padrões, eu repito. Eu queria comer aquela bela pizza, aquele belo hambúrguer, mas... A dieta, quando diz assim, você está de dieta, filho, meu irmão, bota essa palavra pra lá. Então, o que quer dizer isso? Exatamente isso. O comportamento se repete. Já pensou, você quer comprar muito uma coisa para os seus filhos e você não pode? Não gera felicidade, gera estresse. Estresse, verdade. Igual a alimentação. Então, quando a gente trata de comportamento, um evento como Money Heroes, vai vir um Morgan Housel, para mim, que sou um consultor financeiro comportamental, e alguns chamam de planejador comportamental, é de grande valia. É muito importante. Eu imagino, porque eu não tenho tanto a experiência que você tem, mas eu já estudei um pouco de neuroeconomia, então abrange aí tanto a psicologia como a economia, quanto as neurociências. E ela está muito relacionada à tomada de decisão por parte da pessoa, né? E quando eu vou mais para a área da economia, eu vou para a área justamente da tomada de decisão relacionado a ativos financeiros, recursos esses que são escassos. Então, quando eu converso com um profissional como você, eu consigo compreender, eu consigo trazer a tua experiência, né, para falar sobre isso. E não só apenas o falar, mas essas questões, esses exemplos vivos, essas questões de até literaturas como você trouxe aqui, mais, né? Então isso é muito, muito importante. Eu agradeço demais por você estar aqui conversando com a gente, ter tido essa oportunidade, nos dado um pouquinho do seu tempo para estar aqui. E gostaria que você pudesse expressar mais, né? Suas considerações finais, falar mais sobre o que você achar necessário aqui para os nossos telespectadores. Agradeço a abertura e eu queria dizer assim, que você, quando disse que estudou, leu, aprendeu sobre neurociência e neuroeconomia, propriamente dito, é muito importante porque, assim, como é que a gente entende que estressa, mas vem da onde? Sempre a gente fala o seguinte, a neurociência é o campo fisiológico das nossas reações. Você tem uma base fisiológica, você consegue entender que não tomar decisão quando está com fome é o melhor. Sabe por quê? Existe um experimento nos Estados Unidos em que todos os juízes dão sentenças mais severas, ou pelo menos em 30% mais severas, quando estão com fome. Acredito. Porque o estressor da fome impede que nosso comportamento seja consciente. Uma decisão financeira de não comprar ou comprar, quando se trata de uma pessoa altamente consumista, vem muito através de alguns gatilhos. E o gatilho da fome pode ser isso. Agora imagina a gente tá estressado com dieta, tá com fome, passa em frente a Cacau Show e o Subway. O açúcar chama. Chama muito. Eu vou comer o doce, irmão. Principalmente eu que sou... eu sou muito chocolatra. Então, assim... É muito especial a gente entender toda essa arcabouço por trás das nossas decisões financeiras. E uma coisa que eu queria chamar a atenção para algumas pessoas que não conhecem. A economia comportamental, ela é um campo. Abaixo desse guarda-chuva nós temos psicologia financeira, psicologia social, neurociência, neuroeconomia. Um mundo necessário para que nós, consultores, futuros profissionais da área, investidores, tenhamos uma linha mais simples, mais conscientes e melhor. Que não adianta. Quero ações, mas você consegue lidar com a queda de 60% no auge da pandemia? Você vai vender na baixa, vai perder dinheiro. Extremamente conservador. Mas quando aquela ação explode, você se sente culpado por não ter comprado ela antes. Essas são as minhas considerações. Agradeço muito a você, João Paulo, das perguntas que você fez, os exemplos que você fez. Nós queremos a mesma intenção, comprar a fazenda. E eu vou fazer um elogio agora ao seu estado. Sou de Alagoas, Maceió. E talvez o único estado que eu trocaria a minha cidade seria Rio Grande do Norte. Tem um preço terrível por ela. Fique à vontade de aparecer lá em Natal, viu? Vou descer, já tem uma casa certa, viu? Com toda certeza. Meu querido, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Você tem mais alguma pergunta ou algumas considerações que você pode fazer? Deixa eu ver. Pronto. Fala um pouquinho mais da sua atuação. Eu sei já a sua finalidade.
Ou seja, você tem essa finalidade mais comportamental, você faz essa análise, mas agora eu gostaria que você falasse um pouco do mercado lá em Alagoas, como é que tá para consultorias. Então você falou da sua abordagem, eu acho ela excelente, ótima, muito eficaz, mas eu gostaria agora que você também falasse um pouquinho do mercado, da sua atuação lá em Alagoas. Não sei se você atua também para outros estados, de forma online. Fale um pouco mais da sua atuação como profissional de finanças comportamentais. Um dos maiores desafios que nós temos aqui no Brasil, eu falo de forma geral, é entender que o brasileiro não tem tanto conhecimento financeiro. E a gente precisa mudar isso, educação de base. E o segundo desafio que eu tenho na minha profissão é entender que, além de ter o desafio financeiro do conhecimento, as pessoas não conseguem juntar dinheiro e comportamento e dizer, Luiz, meu problema é esse. Em Alagoas, sou o primeiro consultor financeiro comportamental. Que show! Registrado. Tenho muita adesão. Tá vendo aí, pessoal? É personalização, viu? Exatamente. Tenho, assim, uns clientes muito bons, muito interessados, e outros que chegam a ser, Luizio, eu preciso de ajuda. Já tentei planilha, caderno, e nada adianta. O que é que eu faço? Vamos conhecer você? Primeiro passo. Tenho cliente em Piauí, São Paulo, Rio Grande do Norte. Eu tenho um fora, que estava morando no Rio de Janeiro, fui para a Espanha. Bacana. Em Alagoas tenho alguns clientes e também atuo com pessoas que são ME, microempresários. Por quê? A gente traz a nossa carga de falta de educação financeira para a nossa empresa. Sim. Ou ele quebra, ou ele não cresce. E aí nós conseguimos entender quem é ele com o dinheiro para que a empresa flua melhor, para que ele não venha tomar dívidas sem poder pagar. Então, assim, a atuação comportamental é pequena no Brasil, precisa ainda ser melhor conhecida, em Alagoas principalmente, mas que é um campo enorme. E faço o convite. Venha, vire também um consultor financeiro comportamental que você vai gostar muito. Bacana demais, bacana. Agora, você como profissional, como consultor financeiro, com certeza um dia não foi consultor financeiro. Exato. Talvez você, alguns anos atrás, você era aquela pessoa que não sabia ainda da importância de um consultor financeiro. Hoje você não só sabe como você é. Então manda um recado para essas pessoas que, assim como você há uns anos atrás, não sabia da importância de um consultor financeiro. Qual é a sua visão de agora e como você acha essa importância? Perfeito, João Paulo. E eu vou olhar para a câmera e dizer assim: se você sente que precisa lidar melhor com o seu dinheiro, mas não é para comprar uma Ferrari, não. É para ter uma vida normal, uma vida social, com saúde, lazer, educação, sem dor de cabeça no final do mês, você muito provavelmente está precisando de um consultor financeiro. A diferença é que, há 6 anos atrás, quando eu comecei a me indagar como é que eu invisto melhor, como é que eu faço meu dinheiro sobrar, não tinha esse acesso. Era muito escasso. Era, na época, trader, que ninguém sabia nem o que era trader, e quando você pegava nas plataformas que você perdia dinheiro, eu já não tinha. Vou perder, mas não quero. Então, assim, se você sente que está com esses questionamentos ainda assim, muito abertos, sem resolução, procura um consultor financeiro. E digo mais, procura um consultor financeiro comportamental. Por quê? Por mais que você tenha tido assessoria, Excel, caderno de anotação, e não tenha conseguido entender como você não consegue juntar dinheiro, você desiste. Eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Não vai. A síndrome de Gabriela. Não vai. Tenta procurar um profissional que entenda mais do que o seu bolso. Entenda sua vida, suas perspectivas e seu futuro. É verdade. Eu sou muito didático assim para falar. Nas minhas aulas, eu costumo falar muito para os meus alunos justamente isso. A gente tem uma concepção, e a psicologia financeira vai falar muito disso, que nós podemos resolver tudo sozinhos. Que a gente é autossuficiente. Exatamente. Só que um dos atos de maior humildade que um ser humano tem que ter é saber a necessidade de procurar ajuda. Exato. Aí a gente sabe procurar ajuda indo ao médico porque tem uma doença que o nosso organismo já está dizendo, é uma dor aqui, uma dor ali.
A gente sabe procurar determinados profissionais, porque sente determinada dor e a gente já sabe que ele pode nos ajudar. Mas o povo ainda não entende que o consultor financeiro é o profissional para ajudar nas tomadas de decisões no quesito de financeiro, de dinheiro, de orçamento. João Paulo, é perfeita a sua colocação. E eu sempre uso uma, né? Eu acho engraçado. Principalmente quando o cliente é homem. Se teu carro quebrar, é tu que conserta? E aí? Não. Não tem um, E se você quebrar no bolso, por que você tá tentando consertar só? Sozinho, perfeito. Aí bota a mão, vai bem assim, bota a mão na boca e... Cara, a gente precisa aprender, como você disse, pedir ajuda. Meu carro quebrou, não vou abrir o motor, eu não sei, eu não tenho conhecimento. Mas isso é de forma geral. O brasileiro às vezes tem medo de falar quanto ganha, medo de falar quanto deve. E eu sempre pergunto, quanto é que você deve? Não me interessa quanto você ganha, você pode ganhar 1 milhão. Se você estiver gastando 1 milhão e R$1, você já está devendo. Quanto é que você deve? Aí eu faço uma pergunta assim. Você ganha de 10 a 15 mil. Não, eles ganham menos. Tá, ganha menos. Quanto? Vai falar? Não fale não. Você não sabe o valor? Qual a sua fatura do cartão agora, atual, nesse momento, até os centavos? Aí você quer demais. Quero não. Você não sabe quanto é que entra? Quanto é que sai? Quanto é que sai? Essas perguntas do mecânico, eu acho engraçada a reação. Essas perguntas do cartão, da dívida. É muito importante ter noção. E uma palavra que eu destaco muito é visualização. João Paulo, se visualize na sua fazenda. Visualize fazendo tudo o que você quer. Mas vamos visualizar menor? Vamos visualizar a fatura. Vamos visualizar aquela saída no final de semana, que influencia. E isso faz parte da economia comportamental. Faz muito parte e é uma saúde financeira, né? Exatamente. Eu também gosto de fazer muito, vou pegar agora o seu exemplo do mecânico para mim também, né? Porque eu uso muito justamente o exemplo tanto de médicos como de nutricionistas, né? Para falar dessa saúde. Do mesmo jeito que a gente procura uma saúde física através de uma boa alimentação, de exercícios físicos, a gente precisa procurar também uma boa saúde financeira através de quê? De comportamentos, na verdade, que façam com que nós possamos ter essa saúde. Como é até um termozinho da biologia, né? A homeostase, para que a gente esteja em equilíbrio. Olha aí, tá vendo? Eu fui da biologia. Você, talvez, estou aqui hoje por conta disso, trabalhei com animais. Sim. A gente induzia um estresse no cérebro dos animais e via muito comportamento disso. Você falou homeostase, exatamente. Quero ter muito dinheiro, mas eu só faço besteira na minha alimentação. Os mesmos campos se conversam, melhor em um, melhor em outro. Vamos fazer o conjunto? E é a partir daí que a minha consultoria ela começou a andar melhor. Consigo pessoas claríssimas como você, como também consigo atrair pessoas que não entendem nada e eu vou esclarecendo e crescem comigo. E isso é muito importante para o nosso país. Com 2 dados. Um dos povos que mais trabalha. E um dos povos que mais tem dívida e não consegue lidar bem com o dinheiro. Lidar bem com ela. Exato. É verdade, é o brasileiro. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Fica para uma próxima horário de trocar mais conversas agora. Pronto. Seu contato no WhatsApp, seu Instagram, que eu vou bater em Natal, viu? Pode ir, viu? E quando eu falar hoje, já sei quem procurar também. Muito obrigado, meu querido. Prazer estar aqui com você. Até a próxima, viu? Até a próxima. Abração.